Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja contigo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Hoje nós vamos iniciar mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, das revistas da CPAD, na classe dos adultos. E nesse quarto trimestre, quarto e último trimestre de 2022, nós vamos estudar a justiça de Deus, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Então está aqui a capa muito bonita, né? Como de costume a CPAD, ela sempre produz um material de excelente qualidade. Então nós vamos estudar esse trimestre com o comentarista, o pastor Ezequias Soares, um homem extremamente fundamentado nas Escrituras, de um grande conhecimento, e eu tenho certeza que nós iremos aprender muito com ele aqui nessas 13 lições até o final do ano de 2022. E nós já vamos iniciar hoje a lição de número 1, que vai ser estudada em classe no dia 2 de outubro de 2022. Mas antes eu quero, como eu sempre faço no início dos vídeos, pedir a sua ajuda missionária para a nossa Secretaria de Missões do Campo de Igarapava, São Paulo, a nossa Semicamp. Eu quero convidar você a fazer parte desta obra missionária, ajudando inúmeros missionários, tanto locais como internacionais, né? Nós fazemos missões locais e transculturais em outros países. E eu vou deixar aqui na descrição o link do nosso Apoia-se, né? Você pode contribuir mensalmente a partir de R$1, qualquer valor que você sentir no coração e que estiver dentro das suas possibilidades. Vou deixar aqui também na descrição o nosso Pix missionário, e você pode enviar a sua contribuição por Pix e você vai estar nos ajudando a evangelizar as nações. A primeira lição de hoje, então, Ezequiel, o atalaia de Deus. Então, no texto áureo da nossa lição, diz o seguinte: e porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. A verdade prática, além de guardar e cuidar, a missão do atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. Então aqui nós já vemos aqui adiantadamente as missões do atalaia. Nós vamos aprender quem é o atalaia, mas aqui já dá um vislumbre de que ele anuncia o julgamento divino, mas também anuncia boas novas. A leitura bíblica em classe está no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículos 16 a 21 e também o 27. Você pode efetuar a leitura aí na sua casa, porque a lição, é o que eu sempre digo, é sempre fundamentada na leitura bíblica em classe. Nossas lições são fundamentalmente bíblicas, tá? Por isso que é Escola Bíblica Dominical. Vamos agora para uma apresentação da lição, né? Uma apresentação, uma introdução, melhor dizendo, e eu sempre uso como introdução a apresentação dos tópicos da lição. Essa lição, ela tem 4 tópicos. O primeiro, sobre o livro de Ezequiel. Vamos ver aqui alguma coisa sobre o livro de Ezequiel, suas divisões. No segundo ponto, sobre o profeta, vamos ver a identidade de Ezequiel e também a procedência, né, de onde Ezequiel veio. No ponto 3, sobre o atalaia, vamos aprender o que é o atalaia, né, e qual era
a função do atalaia nos tempos bíblicos na nação de Israel. E o ponto 4, sobre a responsabilidade. O ponto 4 é um ponto aplicativo e nós vamos aprender quais são as responsabilidades inseridas e explicadas, explanadas no livro de Ezequiel. Ok? Então nós vamos aqui para o primeiro ponto sobre o livro de Ezequiel. Então nós vamos ver aqui que o livro de Ezequiel, né, com seus 48 capítulos, ele está dividido em três partes, três sessões, né? E aí no subtópico 1, nós já vamos ver a primeira sessão, a primeira parte. Então, que vai até o capítulo 24. Então, do capítulo 1 até o capítulo 24. Nesta primeira parte, o profeta, ele fala sobre, né? Essas profecias foram entregues ao profeta antes da destruição da cidade. Nós vamos ver que Jerusalém foi invadida em 3 vezes, né? Então ele fala antes da invasão da cidade, do templo, e ocupa os primeiros 24 capítulos do livro. Então é uma parte, né, onde aparece um acontecimento muito importante, que é a inauguração do ministério do profeta Ezequiel, que é a visão que ele tem daquele carro-trono, né, digamos assim, a visão dos querubins e a visão da glória de Deus. Então isso você encontra no capítulo 1, né, ali, do versículo 1 ao 3 ali, você vai ver esta visão e esta inauguração do ministério do profeta Ezequiel. Então, os discursos desta primeira parte do livro são predominantemente discursos de juízo. Então, nós vimos já lá na verdade prática que o atalaia ele tinha a função de avisar o povo, né? Mostrar o juízo de Deus, e aqui ele faz isso. E também as boas novas. Mas aqui nessa primeira parte, a predominância das mensagens são mensagens de juízo, tá? São mensagens contra a prostituição e a idolatria do povo. Se você ler lá em Ezequiel 8:15, você vai ver algo sobre isso, tá? Então essa primeira parte até o capítulo 24. A segunda parte aí vai falar sobre que vai até o capítulo 32, né, que é a segunda parte do livro aí. Depois do pronunciamento de juízo contra Judá e Israel, agora o que Ezequiel vai fazer? Ele vai profetizar contra as nações, tá? E aí nós vemos aí Amon, Moabe, Edom, Filístia, Tiro, Sidom, Egito. Então, do capítulo 25 até o 32 são profecias contra as nações, tá? Nações que eram hostis a Israel. Então, Deus vai mostrar, né, qual era a finalidade dessas profecias contra as nações. Mostrar que Deus está no controle não só de Judá, não só de Israel, mas também de todas as nações. Então nós temos aí essa segunda parte do livro. A terceira parte que nós vamos estudar, ela vai, como nós vimos aí na introduçãozinha desse ponto, do capítulo 33 até o final do livro, que é o capítulo 48. Então, uma coisa interessante é que essa parte começa com a notícia da queda de Jerusalém, tá? Nós precisamos entender que os capítulos 33 a 39 fala do retorno dos judeus, logo após os 70 anos que o povo iria passar na Babilônia, né?
eles vão voltar à terra dos seus antepassados. Nessa sessão de capítulos, do 33 ao 39, nós temos o 37, que é a visão do vale de ossos secos, que é uma representação, uma visão profética que mostra a restauração de Israel. Restauração nacional, quando os ossos se unem, cria carne, cria nervos, cria pele, e depois uma restauração espiritual, é quando vem o Espírito e eles tornam-se a vida. Porém, na escatologia bíblica dispensacionalista, né, da qual a Assembleia de Deus esposa, essa restauração de Israel espiritual ainda não aconteceu e ela vai acontecer no final da tribulação. Nós podemos ver isso também no livro de Ezequiel. Então, essa terceira parte, temos também uma profecia muito importante do capítulo 38 e 39, que vai falar da invasão e derrota de Gog e seu bando, né, a Terra Santa. Nós vamos estudar isso particularmente, né? E depois o livro termina do capítulo 40 ao 48 com uma visão do novo templo, né? Nós vamos ver no decorrer desse trimestre, e a redenção para Israel e toda a humanidade como resposta à primeira visão. Então, essa é a estrutura do livro de Ezequiel, né? Vimos aí 3 divisões do livro de Ezequiel. Ok? Se você tem alguma pergunta para fazer aqui, deixa aqui nos comentários. Não deixou o like ainda? Ajuda a gente aí, deixa o like aí, né? E para fortalecer o canal, ok? Então vamos para o segundo tópico. O segundo tópico, nós vamos falar sobre os profetas, né? Sobre o profeta, melhor dizendo. Então nós vamos estudar um pouquinho sobre o profeta Ezequiel. Não tem, já deixando claro, muitas informações, né, sobre o profeta Ezequiel. Mas no primeiro ponto aí nós já podemos ver a sua identidade. Então o nome hebraico, né, de Ezequiel significa fortalecido por Deus e não aparece nos relatos dos reis e das crônicas. Então, quando você lê o livro dos reis, primeiro e segundo, o livro das crônicas, primeiro e segundo, você não encontra o nome do profeta Ezequiel. Então, uma informação que nós temos é que ele viveu entre os exilados na Babilônia. Provavelmente, Ezequiel foi na segunda leva de judeus. Eu vou dar para você aqui 3 datas que você precisa marcar, gravar na sua mente, para você entender os livros dos profetas, o contexto histórico, tanto dos profetas maiores como dos profetas menores. Você precisa gravar 3 datas. Primeiro, 605 a.C., 597 a.C. e 586 a.C. Foram 3 anos, 3 vezes em que Nabucodonosor invadiu Jerusalém. Na primeira leva, ele leva Daniel e seus amigos, a nobreza. Na segunda, ele leva mais uma boa quantidade de judeus e leva o profeta Ezequiel, que era de família sacerdotal. A diferença é que Daniel e os seus amigos vão para o palácio e Ezequiel vai para um acampamento à beira do rio Quebar, na Babilônia, um acampamento judeu, e ele fica ali profetizando no meio do povo ali. Então é uma informação interessante, né? Que ele começa o seu ministério com 30 anos, talvez uma forte referência à idade, o início ministerial dos sacerdotes, haja vista que ele era filho de sacerdote. E ele profetizou durante 22 anos, né? Um período aí considerável da profecia de Ezequiel. No segundo subtópico aí, nós vamos estar vendo a procedência, né, de onde Ezequiel veio. Então Ezequiel,
ele era de Jerusalém e pertencia a uma família sacerdotal. Então ele era filho de Buzi, ou Buzi, né? Você encontra isso em Ezequiel 1, versículo 3. Então ele foi levado para a Babilônia. Aqui é uma coisa interessante, que o pastor Ezequias Soares, ele coloca a ida de Ezequiel para a Babilônia na primeira leva de judeus, tá? Só que ele cita aí o ano 597. Então, há uma minoria de estudiosos que entendem isso, mas uma boa parte dos estudiosos bíblicos, historiadores bíblicos, eles entendem que Ezequiel foi na segunda leva, no ano de 597, porque a primeira foi em 505, tá? Então, só aí uma observação. Mas isso não é importante, isso não afeta o ensino central da nossa lição. Então, Ezequiel, ele viveu, né, o seu ministério entre o povo, na beira do rio Quebar. Enquanto Daniel servia na corte, Ezequiel estava junto com os exilados, tá bom? Esse ponto é pequeno, só 2 pontos. Primeiro, a identidade de Ezequiel e depois a procedência, tá bom? Se você tem algum comentário, algum adendo, algum acréscimo, coloca aqui nos comentários que nós vamos interagindo aí e aprendendo uns com os outros. Agora, o ponto 3, nós vamos falar aí sobre o atalaia. Então, atalaia é uma palavra de origem árabe, at e talat, atalaia. Então, quem é o atalaia? A palavra atalaia, ela significa lugar alto, né? Então, uma referência à torre, digamos assim, onde o atalaia ficava, para ele enxergar ao longe a chegada do inimigo ou a chegada de algum mensageiro. Lembra quando Absalão foi morto, né? E os mensageiros foram avisar o rei Davi? O atalaia estava lá em cima e ele via até o correr dos mensageiros, né? Então, atalaia é aquele que avisa o povo do perigo. Grava bem isso na sua mente. Quem é o atalaia? É aquele que avisa do perigo. Tá? É aquele que avisa do perigo. Você pode ver isso segundo Samuel 18, 24 a 27 e segundo Reis 9, do 17 ao 20. É bom você pesquisar biblicamente, ler as referências, que isso ajuda muito. Tá? Então aí o primeiro ponto aí, nós vimos aí o atalaia. O segundo tópico aí, nós vimos, vamos ver o fim dos 7 dias. Lá no versículo 16 da leitura bíblica, que é o primeiro versículo da leitura bíblica em classe, diz assim: e sucedeu ao fim de 7 dias, veio a palavra a mim dizendo. Então, o que Ezequiel quis dizer com 7 dias? O que era isso? Então, o profeta, ele se refere à primeira visão com a qual inaugura o seu ministério profético e que ocupa o capítulo 1, a visão da glória de Deus. Então, o capítulo 1 ali, né, especificamente o versículo 26 ao 28, Ezequiel, ele tem uma visão da glória de Deus e ele fica estarrecido, porque é uma visão do céu, né? Então ele fica abalado fisicamente. Então o fim dos 7 dias pode ser o período que Ezequiel levou para se recompor, né, dessa visão terrível, terrível no sentido de maravilhoso, né, onde ele viu, ou pelo menos o quanto Deus permitiu que ele suportasse a glória de Deus. Então isso causou impacto na vida de Ezequiel. Então esses 7 dias se referem provavelmente a esse período que ele levou para se recompor, né? Então o fim dos 7 dias é o que diz aí, ó. Deve ser o tempo, né? Provavelmente, que ele se esperou para recuperar suas forças depois do impacto da visão da glória de Deus. Ele levou um impacto, né? Porque foi a glória de Deus que ele viu. Ponto 3 aí, ponto 3,
a gente vai ver aí o atalaia, ou melhor, a expressão filho do homem. Então, em Ezequiel tem muito isso. A expressão filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Então aí, Deus não se dirige ao profeta pelo nome, ele não chama Ezequiel por Ezequiel, mas como filho do homem. Em hebraico, Ben Adam. Ben Adam significa filho do homem, né? Adão como homem. E aparece 93 vezes ao longo do livro de Ezequiel, 6 vezes só no capítulo 3. Então ele usa muito, Deus usa muito a expressão filho do homem, filho do homem, filho do homem, para lembrar a fragilidade do profeta como ser humano. Por isso que ele usa filho do homem. Jesus se referiu, usou esse título também a si, só que com uma diferença. Ele usava com um artigo definido o. Então, o filho do homem, mostrando que ele era homem também, de natureza humana, lógico, mas também digamos, um homem, Deus homem, Deus encarnado, né? Então é uma especificação, o artigo ele traz uma especificação, né? O artigo define, traz uma definição, então não é qualquer homem, é o filho do homem. E já Ezequiel, só filho do homem, ok? Aí no ponto 4, o atalaia sobre a casa de Deus. Então Deus sabia de antemão que os filhos de Israel no exílio continuariam sua rebelião. Deus sabia disso. Então o que ele faz? Ele constitui Ezequiel por atalaia para profetizar aos filhos de Israel. Então ele enviou, mesmo que ele já estava no cativeiro, à beira do rio Quebar, já tinham visto aí pelo menos 2 invasões, né, da Babilônia contra Israel, mas eles continuavam rebeldes. Então Deus envia o atalaia para avisar, né? E Deus sempre faz isso, né? Sempre envia o aviso primeiro antes de tomar qualquer medida de juízo. Bom, isso é misericórdia de Deus. Então nós encerramos agora esse ponto. Se você tem alguma pergunta, algum comentário, deixa aqui, nós vamos interagir com você. Nós vamos aí agora para o quarto tópico, né? Quarto tópico aí, sobre a responsabilidade. Então o livro de Ezequiel fala dessa responsabilidade do atalaia avisar o povo, do atalaia dar o aviso, tocar trombeta e avisar o perigo está chegando, né? Então no subtópico 1 aí, nós vamos ver aí uma aplicação, né? Aplicação. A responsabilidade do cristão. A responsabilidade do cristão. O versículo 18 aí do capítulo 3 de Ezequiel diz: E quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do caminho ímpio, para salvar sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Então há uma responsabilidade do cristão em anunciar o evangelho aos pecadores. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então é uma responsabilidade. Nós não podemos esquecer isso, que isso é uma responsabilidade. Pregar o evangelho é uma responsabilidade. Paulo, ele cita isso como uma obrigação. 1 Coríntios 9,16. Ai de mim, se não anunciar o evangelho. É-me imposta esta obrigação. E ai de mim se eu não obedecer, né? O segundo subtópico aí, nós vamos ver, é a responsabilidade do ímpio. Então, quando anunciamos o evangelho e o pecador rejeita a salvação em Cristo, tal rejeição vai testificar contra ele mesmo naquele dia. Então você fez a sua parte, anunciando o evangelho. Se o ímpio não der ouvidos, isso vai ser usado contra ele no tribunal. Não tem aquele ditado, quando a polícia prende alguém, ele diz: tudo que você falar poderá ser usado contra você no tribunal. Então, a rejeição
da palavra, a rejeição do evangelho por parte do ímpio, né, vai testificar contra ele no dia do juízo final. Então nós vamos agora para o ponto subtópico 3, a extensão da nossa responsabilidade. Então, aqui o autor, eu achei muito pertinente essa colocação do pastor Ezequiel Soares, porque ele dá aqui a nossa responsabilidade em dois âmbitos. Primeiro, pregar ao ímpio, que é o subtópico 2, nós já vimos aí. Não, o subtópico 1, né? Avisar o ímpio, anunciar o evangelho. Só que ele fala também, né, que é nosso dever também cuidar uns dos outros na igreja. Então a nossa preocupação não é somente com o pecador ignorante, aquele que não quer ouvir, mas também com as ovelhas que se desgarraram do rebanho. Então aquele irmão fraco, aquele irmão que está, às vezes, desanimado, né, parou de vir aos cultos, é a nossa responsabilidade. Conversar com ele, chamar ele, ver o que está acontecendo. Se ele quiser ajuda, nosso dever é ajudar, né, levantar para que ele continue firme na presença de Deus, ok? Então esse quarto ponto nós vamos encerrando por aqui, tá? Então nós vamos fazer agora uma breve recapitulação de tudo que nós estudamos hoje nesta primeira lição, na primeira e rica lição. Então nós vemos aqui que nós aprendemos sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. No primeiro ponto, nós vimos a divisão do livro em 3 partes, tá bom? No segundo tópico, nós vimos sobre o profeta, vimos a identidade de Ezequiel, né, o significado do nome, também a procedência. Ezequiel era de família sacerdotal, né, e ele veio de Jerusalém transportado na segunda leva de judeus. Depois nós estudamos um pouquinho sobre a palavra atalaia, né? Atalaia, em linhas bem gerais e bem objetivo, é aquele que avisa do perigo. E por fim nós vimos aí sobre a responsabilidade nossa de pregar o evangelho, a responsabilidade de ajudar o nosso irmão que está fraco e também a responsabilidade do ímpio que não quer ouvir o evangelho, ok? Essa foi só a primeira lição. Eu espero você para a segunda lição, que tem por título Vem o Fim, já na semana que vem, tá bom? Não perca também a aula na sua classe de escola dominical. Aqui é uma pré-aula, na verdade. Você tem o seu professor na classe e nada substitui a presença do aluno na escola dominical, ok? Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.